E eu já quero que você declare aí sobre a sua vida, bem assim, ó. Eu vou avançar. Avançar. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Avance. Nós vamos ler um texto aqui bem conhecido em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Que diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Aleluia. O Senhor se apresenta aqui a Josué, lhe dando uma missão, lhe dando um propósito novo sobre a vida dele. Mas nada do que o Senhor faz sobre as nossas vidas é sem nos preparar antes, é sem nos avisar antes. Tudo que nos acontece, o Senhor nos fala primeiro. E Moisés já havia falado com Josué que ele seria aquele que pegaria o cajado, que ele seria aquele que ia dar continuidade naquela jornada de posse de todas aquelas terras. E nós vimos aqui que o momento desse chamado, o momento em que o Senhor chega até Josué, é um momento de crise. É um momento de dificuldade. Então, o momento de avançarmos, querido, você precisa entender que o Senhor te chama para avançar no momento da dificuldade. No momento em que tudo está difícil para você, é onde o Senhor te chama para avançar. Ele não te tira do seu conforto para avançar, mas é onde está doendo. É no momento em que está difícil. É no momento em que você fala que você nem consegue mais, que o Senhor te convoca e te chama. Fique de pé, filho, porque vou falar contigo. Fique de pé, filho, porque você precisa ir mais longe. Fique de pé, meu filho, porque eu preciso falar. Eu preciso direcionar, eu preciso te levar mais adiante. E ele estava nesse momento difícil. Olha quando o Senhor chama ele, no versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: depois que alguém morreu. Ele estava vivendo ali um momento ainda de luto, de perda. Mas o Senhor chama ele e fala: vem, filho. Porque existe toda uma terra aqui, que onde você pisar, vai ser sua por herança. Vai ser fácil, querido, você está lá no seu momento de dificuldade, no seu momento de dor, avançar? Não.
Não vai ser fácil. Mas uma coisa é certa: quem chamou, garante. Quem chamou, sustenta. Quem chamou, te fortalece. Quem chamou, te dá sabedoria. Quem te chamou, te dá entendimento, te dá discernimento, te dá estratégia. Quem te chamou é quem sustenta o seu avançar. E quem nos chamou foi o Senhor. E Josué está ali agora, naquele momento, pensando já: como que eu vou cuidar de tudo isso? Se Moisés sofria com esse povo rebelde, o que eu vou fazer com esse povo? Mas o Senhor vira para ele e fala assim: olha, seja forte e corajoso. E mais uma vez lá no final o Senhor lembra da minha ordem: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Quer dizer que ele era forte? Quer dizer que ele era corajoso? Não, o Senhor está mandando ele ser. Nós não somos fortes, nós não somos corajosos. O Senhor não chama aquele que é forte porque é Ele quem vai fortalecer. O Senhor não chama aquele que tem coragem porque é Ele quem vai dar coragem. É o Senhor quem faz, queridos. Mas o Senhor está dizendo que foi uma ordem. Lembra da minha ordem. Não precisa ficar preocupado, querido. Não precisa desesperar porque está tudo difícil, porque está tudo dando errado. Mas lembra da ordem do Senhor, porque Ele disse: porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O Senhor seu Deus vai estar contigo, seja no dia bom, seja no dia mau, seja no dia difícil, no dia alegre, Ele estará com você. Lembre desta ordem, lembrem desta palavra. Porque muitas vezes quando nós estamos assim, nesse dia que nós precisamos nos levantar e nos movimentar, nos esquecemos do que Ele nos garantiu. Nos esquecemos dessas promessas do Senhor. E quando o Senhor chama Josué, Ele fala que é um presente que Ele está deixando, é uma herança que Ele está deixando, mas Ele não está deixando só para Ele. Ele está deixando para toda uma geração. E o que eu acho lindo de ver, porque Josué era um jovem, mas ele cresceu vendo o exemplo de Moisés. Ele viu também o exemplo daqueles que decidiram não seguir o que dizia esta palavra. O Senhor disse para ele aqui: olha, nunca abandone esta palavra. Medite nela dia e noite, estude ela, coma ela, se alimente dela, viva esta palavra. Não é sobre ir de qualquer jeito, não é sobre ir querer fazer as coisas de qualquer maneira sem preparo, não. Mas nós precisamos estar meditando nela, pedindo direção para ela. Nós precisamos ver o que o Senhor quer falar conosco. E o Senhor pede para ele: medita, meu filho. Estude essa palavra. Onde você for, leve esta palavra. E nós vemos que Josué, ele estava no seu momento de dor. Talvez hoje você chegou aqui no seu momento de dor. No seu momento de estar fraco. De estar cansado. Não sei o que você tem passado. Mas se você veio aqui hoje, você escolheu o quê? A melhor parte. Sabe por quê? Porque a dor, ela nos aproxima de Deus. E é melhor nós estarmos próximos de Deus por conta de uma dor, por conta de um problema, por conta de uma frustração, de uma decepção, de qualquer coisa que está aí incomodando a sua alma.
do que você estar no conforto longe dessa presença, do que você estar ali fora, descansado, sem problema, mas está longe da presença. É melhor você vir na dor para os pés daquele que te conforta, daquele que te consola, daquele que vai te sustentar, aquele que vai dizer: filho, você precisa avançar, você precisa ir mais adiante, do que você estar ali fora, em banquetes, em pratos deliciosos, mas que geram morte. Você veio na dor, mas você sabe que tem um consolador. Você veio na dor, mas você sabe que Ele vai sustentar, Ele vai te levantar. E Ele vai te levar para um nível mais profundo. Ele vai te levar para um lugar de mais intensidade, de mais intimidade com Ele. Precisamos nos apegar no Senhor, porque nós não podemos, queridos, nos lamentar pelas perdas. Não lamente o que você perdeu. Não lamente por pessoas que te abandonou. Não lamente por o emprego que você perdeu. Não lamente pelas pessoas que te decepcionaram. Não lamente pelas dores que já te causaram. Não podemos nos lamentar por aquilo que perdemos. Se perdemos, o Senhor permitiu que tivessem saído. Foi um emprego, estava na zona de conforto porque ele era o sustento do seu lar. Não lamente, mas avance para buscar algo melhor. Não lamente por pessoas que partiram, mas avance porque o Senhor tem coisas melhores sobre a sua vida. Não lamente, queridos. O Senhor fala para Josué aqui, no versículo 2, olha o que o Senhor diz: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Eles já estavam há 30 dias somente se lamentando, chorando, porque Moisés morreu. Porque Moisés morreu. E não estava vendo que eles ainda precisavam. Eles não estavam vendo que eles estavam a caminho da terra que o Senhor havia prometido para eles. As lamentações que eles fazem que ficamos parados. O lamentar te deixa ali naquele conformismo, desconformado com a situação, mas sem ação, sem buscar sair daquilo ali, sem enxergar o que Deus tem feito hoje. Nós estávamos diante agora desse momento de uma nova geração. Por quê? Porque a geração passada vivia de lamento. A geração passada que o Senhor tirou lá do Egito, da escravidão, para levar para essa terra boa, para levar para uma terra que manava leite e mel. Eles ficaram pelo caminho. Por quê? A todo tempo, mas no Egito eu comia carne, mas no Egito eu tinha muitos legumes, mas no Egito eu tinha uma casa. Eles estavam se lembrando das coisas que eram boas. Eles nem se lembravam que eles eram o quê? Escravos. Escravos. Às vezes você esquece que era escravo, hoje você já é livre, mas você continua com a mente de escravo, com mente de escassez, com mente de pobreza. O Senhor quer te levar para avançar. O Senhor estava conduzindo aquele povo para uma terra fértil, para uma terra que seria deles, que eles iriam plantar, eles iriam colher, mas eles só conseguiam olhar para trás. O passado deles fez com que eles ficassem no Egito. O passado que estava estagnado neles, permaneceram na escravidão. Mas o Senhor levantou aqui uma geração que acreditava. O Senhor levanta aqui uma geração que ia olhar para aquilo que estava diante dos olhos dele. E Josué, quando ele era ali discípulo, quando ele era ali o aprendiz que caminhava ali com Moisés, Moisés passou uma missão para ele e falou assim: vai lá, Josué, vai espiar a terra, vai olhar a terra que nós vamos tomar por herança. E ele foi, e foram muitos com ele. E quando eles voltam para trazer a notícia do que eles haviam visto ali,
Chegou uns a Moisés e falou assim: ô Senhor, não tem como. Só tem gigante naquele lugar. São muitos numerosos, muitos fortes. Como que nós vamos combater eles? Aquelas muralhas são muito grandes, intransponíveis. Como que nós vamos atravessá-las? Não tem como derrubá-las. Mas chega a geração que não está olhando para a dificuldade. Chega a geração que não está olhando para o problema. Chega a geração que acredita, que tem fé, que confia naquele que chamou e fala assim: ah, Senhor, mas lá os frutos são enormes, precisam de mais homens para carregar. Aquela terra é fértil, naquela terra tem água, naquela terra tem maná para nós. Eles não olharam para os problemas, eles não olharam para as dificuldades, mas eles olharam para aquilo que eles iam tomar por herança. E por que o Senhor separa Josué? Porque ele foi aquele que não estava preso no Egito. Ele foi aquele que olhava para aquilo que sabia que Deus tinha coisas muito maiores, muito melhores sobre a vida dele. É parar de olhar para o problema, é parar de se lamentar, de ficar chorando pelo que perdeu e avançar, de buscar o algo novo, de buscar o melhor do Senhor. Foi o emprego que eu perdi, então vamos nos preparar. Vamos nos capacitar. Vamos buscar, vamos entregar currículo. Precisa avançar, não é chorar, não é ficar esperando cair do céu, mas é tomar uma posição. É o meu casamento que está em crise? É no meu casamento que eu estou com dificuldade? Não. Eu não posso me lamentar pelo que eu estou vivendo hoje. Eu não posso me conformar pelo que eu estou vivendo hoje. Mas eu preciso viver aquilo que a palavra diz que eu vou viver no meu casamento. O meu casamento, ele é separado pelo Senhor. Os meus filhos vão florescer. Os meus filhos vão crescer nessa casa. Meu esposo vai caminhar comigo aqui lado a lado. É sobre isso, queridos. É avançar no momento da dificuldade. Se está com problema, então você precisa sair, se movimentar. Não se conformar onde você está. Tem pessoas, eita Deus, que elas já desistiram. Sabe por quê? Porque elas viram que tinham que pagar um preço. Tem pessoas que não estão avançando mais porque ela não quer pagar um preço. Porque ela sabe que vai doer se movimentar. Ela sabe que vai exigir joelho no chão para se movimentar. Ela sabe que vai exigir dela humildade para pedir perdão. E quando ela olha para essa situação, ela já desiste. Mas o Senhor está nos dizendo também que para avançarmos, a minha fé tem que chegar lá primeiro. É a minha fé que vai me levar para onde os meus olhos não podem ver. É a minha fé que vai me levar para lugares que eu não estou vendo meus pés pisarem ainda. Mas eu acredito que eu vou chegar até lá. Olha o que diz aqui no versículo 3 e 4. Como disse a Moisés: eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: o sul, o deserto, o norte, o Líbano, o leste, o Eufrates, toda a terra, o mar Mediterrâneo, tudo vai ser de vocês, queridos. Mas essa terra chegou até eles? Essa terra chegou até eles? Não. Eles tiveram que avançar. Eles tiveram que dar um passo. Eles precisaram lutar. Eles precisaram tomar uma decisão. A palavra do Senhor, ela é regada de promessas sobre as nossas vidas. Mas elas só vão se cumprir se eu der um passo. Se eu tomar uma decisão. Se eu mudar de atitude. Quando Moisés está fugindo ali do Egito, com aquele povo, ele chega até o mar. O Senhor deu a ele o que? Uma palavra. O Senhor não chegou e falou assim: abra o mar. O Senhor mandou Moisés tocar. Toque nas águas. Se ele não tocasse nas águas, o mar não ia se abrir. Se você não tocar, queridos, não vai acontecer. Se você não der um passo, não vai acontecer.
aquelas muralhas foram ao chão, o Senhor podia somente derrubá-las e o povo entrar. Mas o Senhor não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. O Senhor não vai fazer por você aquilo que depende de você fazer. Você precisa acreditar, mas você precisa se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa. Você não pode ficar aí parado, esperando o maná cair do céu e o maná caindo do céu e você ainda querendo comer carne. Não, é se movimentar. E hoje pela manhã eu estava lembrando aqui de algo que aconteceu com minha filha. E é isso aqui que diz a palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 23. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível se você crê. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa acreditar. Quando esse povo está lhe dando voltas nas muralhas, foi o que o Senhor mandou eles fazer. O Senhor falou o quê? Dê uma volta a cada dia, durante 7 dias. E no 7º dia, dê 7 voltas. E eles deram as voltas, eles fizeram conforme a palavra do Senhor ministrada sobre eles. Eu estou fazendo o que o Senhor tem me pedido a fazer? Exigiu sacrifício. Não era que você dá uma volta no quarteirão aqui. Mas era uma cidade que eles tinham que dar a volta. Exigia esforço. Exigia fé, porque eles estavam fazendo, acreditando que aquele ato deles, o Senhor ia mover e o Senhor fazia acontecer. E quando eles fizeram conforme a palavra do Senhor, aquelas muralhas foram ao chão. Minha filha esteve aqui agorinha, toda nervosa. Hoje pela primeira vez ela ministrou uma palavra de oferta ali para o Kids. E ela subiu aqui toda emocionada, toda nervosa. E eu fico feliz, sabe por quê? Quando eu estava grávida dela, a gente morava num apartamento. Muitos irmãos conhecem já a história da Estezinha. Ela é o milagre aqui nós. E quando, por 2 vezes eu fui descer as escadas, eu senti uma mão me empurrando para eu cair da escada. E eu consegui segurar. E da segunda vez que isso aconteceu, a gente estava indo para um culto de Santa Ceia pela manhã. E quando chegou lá, o pastor que estava ministrando, ele me chamou e falou assim: filha, por 2 vezes o inimigo tentou te derrubar da escada e tirar essa menina que está no seu ventre. Porque ela é uma escolhida do Senhor e grandes coisas o Senhor vai fazer através dessa criança. Se prepara porque vai ter retaliação contra a vida dela. O Senhor nos avisa. Ele não te pega despreparado, desprevenido. O Senhor Jesus falou assim: olha, filho, no mundo vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci, você também vai vencer. E quando a Esté nasceu bem, saudável. No dia seguinte que eu estava com ela no hospital ainda, ela parou de respirar. Ficou pretinha. E na hora estava passando uma enfermeira, ela conseguiu correr, o médico limpou ela porque tinha ficado resto de parto. Ficou bem. Só que quando ela estava com 10 dias de nascida, ela começou uma tosse. E ela tossia e parava de respirar. E ficava roxa de novo. E essa primeira crise, nós saímos de casa desesperada. Ela ficou mais de minutos, né, amor? Assim, sem respirar. Já estava preta, assim, sem sinais vitais. E eu e ele só gritava dentro do carro: Senhor, traz a minha filha de volta. E ela foi voltando. E chegamos no hospital, o médico olhou e falou assim: não, isso aí é refluxo. Pode ir para casa. Só que deu 11 dias, ela começou a ter essa crise toda hora, ela parava de respirar. Deu 12 dias, foi piorando. Com 13 dias nós fomos para um jantar e chegou lá, a pastora viu ela tendo a crise e falou: corre para o hospital porque isso é tosse brava. E
quando nós chegamos no hospital, quando eu entrei na sala do médico, ela teve a crise. E era o mesmo médico que tinha atendido quando ela nasceu. E ele falou assim: mãe, é muito grave. Isso é coqueluche. E ela é muito pequena, vocês vão agora para o isolamento. Me mandou para o isolamento com a Esther. E ela parava de respirar a cada 2 minutos. E eu tinha que fazer uma massagem nela, eu tinha que colocar um oxigênio no máximo para ela poder voltar. E quando ela internou, que ela já foi internada assim praticamente desenganada, que eles falavam que não tinha muito o que se fazer, porque ela era muito pequenininha, não tinha nenhuma vacina ainda. E com isso meu esposo fez um propósito que nós sempre subíamos aquele Monte dos Milagres no Gama, é um monte bem alto. Eu subi lá um dia antes de ganhar a Esther. E ele foi lá e ele fez um propósito com o Senhor. Das muralhas que acabamos de falar. Que aos olhos humanos eram difícil mesmo. Existem batalhas em nossas vidas que quando nós olhamos, sim, é difícil para eu vencer. É difícil para eu fazer. Mas quando eu sei em quem eu tenho crido, queridos, não vai ficar de pé. Quando eu sei em quem eu acredito, não há muralha, não há gigante, não há terra grande, não há nada impossível para Ele. E o propósito foi, durante 7 dias eu vou subir nesse monte, Senhor, e com 7 dias o Senhor vai tirar a minha filha daqui. E assim Ele fez. E ele foi convidado nessa semana para ministrar numa igreja sobre a queda das muralhas. E a gente estava com a nossa diante de nós. Quando chegou o 7º dia, ela não saiu do hospital e era o dia dele ministrar. E ele foi ao banho chorando: Senhor, como eu vou chegar lá e vou falar de queda de muralha se a minha está de pé? Mas lembra o que o Senhor falou para Josué? Leia esta palavra, medita nela dia e noite. Nós temos que olhar cada detalhe do que a palavra do Senhor nos diz. O propósito que ele fez com o Senhor foi 7 dias para as muralhas dele irem ao chão. Mas naquele momento de choro dele no banho, conversando com o Senhor, o Espírito Santo vira para ele e fala assim: ei, meu filho, não são 7 voltas que a muralha caíram. Foram com 13 voltas que aquelas muralhas foram ao chão. E com 13 dias eu vou tirar sua filha daquele hospital. E ele foi para aquele culto, queridos, com fé. Ele foi cheio, sabendo que Deus iria cumprir aquilo que ele falou. E quando ele ministrou, ele falou: e eu vou dar o testemunho de que com 13 dias a minha filha saiu daquele hospital. Mas o que o homem dizia sobre a minha filha? Não tem jeito. A gente está fazendo o que pode. É muito complicado o caso dela. Ela pegou pneumonia também. O pulmão que já não estava bom ficou pior. Mas o que eu declarava todo dia sobre a vida da minha filha: fôlego do Senhor sobre a minha filha. Eu vou sair daqui com a minha filha, porque é o Senhor quem vai curar, é o Senhor quem vai fazer. E se o Senhor falou que com 13 dias ela vai sair, ela vai sair. Foram 13 dias fáceis, sem dormir. Porque se eu dormisse ela morria, eu tinha que ficar com ela em cima de mim. Porque a crise era a cada 2 minutos. Mas eu sabia, eu tinha fé aonde o Senhor ia me levar. Porque quando ela estava no meu ventre, o Senhor falou que ia vir contra-ataque. Quando ela estava no meu ventre, o Senhor falou que ela ia ser usada por Ele, que ela ia ser o instrumento dEle. E a palavra dEle não volta, a palavra dEle não muda. E deu 13 dias, domingo, 7 horas da manhã. Entra uma médica no quarto, que nunca tinha ido lá. E ela só entrou no quarto, olhou para Esther, olhou para mim: você quer ir embora? Ela perguntou se eu queria ir embora. A minha filha estava bem? Não. Há 1 minuto atrás ela tinha parado de respirar. Mas eu falei: eu quero ir embora. Sabe por quê? Não era desacreditando do que a medicina podia fazer para ele, mas era do que o meu Deus podia fazer por ela. Porque o que o homem não pode fazer, o Senhor pode. O que eu não posso fazer, o Senhor pode, queridos. Eu não posso ficar parado me lamentando. Eu preciso avançar, eu preciso acreditar.
E ela falou, então você vai para casa. E eu liguei para meu esposo. E foi a primeira noite que ele tinha dormido. O Senhor deu uma noite de descanso para ele. E quando eu ligo, ele acorda, se ele não estava nem acreditando. Eu falei, amor, vem me buscar. E ele foi lá e nos buscou, queridos. E de lá nós fomos direto para o monte. Porque ele precisava dar a 13ª volta naquele monte. Mas o Senhor derrubou a nossa muralha. Mas Ele só derrubou porque nós não paramos, porque nós continuamos avançando, nós continuamos acreditando que Ele podia fazer. E hoje o meu coração está extasiado de alegria, porque é a primeira vez minha filha ministra uma palavra. A promessa dele está se cumprindo sobre a vida dela. A promessa dele vai se cumprir sobre a sua vida. Não fique parado se lamentando. Acredite, tenha fé, porque onde estiver o seu coração, queridos, ei, a sua fé vai lá. Aquilo que você colocou no seu coração, se você acreditar, o Senhor vai te levar, o Senhor vai te conduzir e vai acontecer. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37 e 39. Pois como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, mas é um pouco mesmo, tá, igreja? E virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Se você voltar atrás, ele não vai ficar contente com você. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e fomos salvos. O Senhor não está contente com quem está voltando atrás, com quem está se lamentando, mas Ele diz que Ele está contente com você que tem fé, com você que continua avançando. Sabe, a fé, a coragem, ela é ausência de medo, ela é ausência de dúvida. Talvez está até pedindo algo ao Senhor, mas nem você acredita que vai acontecer. Está colocando limites no poder do Senhor. Quando o Senhor nos fala para sermos corajosos, é para não ter medo, porque é Ele quem está fazendo. Quando Ele te chama para ser forte, é para você não ficar esmurecido, é porque Ele te fortalece, é Ele quem te levanta e te sustenta. Muitas vezes nós oramos, Senhor, me dê forças, não é assim que a gente fala? Mas nós não temos. E eu oro ao Senhor, eu falo assim, Senhor, seja a minha força, seja o meu sustento, Pai. Sejas Tu quem faz em minha vida, porque eu sou limitado. Eu tenho minhas limitações, Senhor, mas para o Senhor nada é impossível. Ele disse, Jesus disse, ei, se eu posso, eu tudo posso se você crer. Eu tudo posso fazer se você confiar, se você entregar em minhas mãos, se você descansar. Porque às vezes até ora, até pede ao Senhor, mas não descansa, fica inquieto, fica agitado, fica preocupado. E não entende que o Senhor está fazendo, que o Senhor está trabalhando. E o Senhor pede para você, queridos, coragem, força. O Senhor nos pede para nos revertirmos. Efésios capítulo 6 diz assim, no versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somos revestidos com a força e o poder do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Quando você avançar, quando você estiver dando um passo à frente, vai vir ciladas, vão vir situações, vão vir pratos. O inimigo vai lançar tantas coisas à sua frente para que impeça a sua caminhada.
Mas o Senhor nos pede para nos revestirmos com as armaduras dele. Fique de pé. Versículo 14. Diz assim: estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Coloque aí o cinturão da verdade sobre a sua vida. Faça um ato profético aí. Coloque um cinturão. É a verdade. É a verdade do Senhor. E a verdade que Ele tem sobre nossas vidas é que sim, quando a verdade está em nós, queridos, a verdade é Cristo. É a verdade que vai nos direcionar. É a verdade que vai tirar toda acusação do inimigo sobre a sua mente. É a verdade que vai trazer a paz para o seu coração. É a verdade que vai anular toda palavra que foi lançada contrária sobre a sua vida. Então você precisa se revestir com o cinturão da verdade. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Se calce com os pés aí, nos seus pés, a verdade. Se calce com a paz do Senhor. O Senhor diz que onde pisares a planta dos vossos pés, serão sua por herança. Tomará posse. Então se calce, porque onde você pisar também vai ser um lugar de paz. Se calce, porque por onde você passar, você vai levar esta palavra que é viva, que é eficaz, que traz paz, que traz alegria, que traz regozijo. Você precisa se revestir de paz do Senhor. Você precisa ser a pessoa que vai transmitir a paz por onde você passar. O escudo da fé, no qual você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então se revista com o escudo, porque onde você estiver indo, quando você estiver à frente da batalha, quando você estiver avançando, o inimigo vai lançar dardos, o inimigo vai lançar flechas, o inimigo vai lançar palavras, o inimigo vai lançar coisas, mas você vai estar revestido com um escudo. E Ele vai te guardar. Ele vai blindar seu coração. Ele vai blindar a sua casa. Ele vai blindar o seu casamento. E nenhum dardo lançado do inimigo virá sobre a sua vida. Nenhum dardo do inimigo prosperará contra a sua vida. Então se revista com esse escudo do Senhor. Tomai também o capacete da salvação. Oh Jesus, nós nos revestimos, Pai. Nós nos revestimos com esse capacete. Ah, Senhor, que Ele também venha blindar os pensamentos. Que Ele venha blindar, Senhor, as emoções. Que Ele venha tirar, Senhor, toda acusação sobre os ouvidos da Tua igreja, Pai. Nós nos revestimos com seu capacete, Pai. Somos salvos em Cristo e nenhuma palavra contrária vai prosperar sobre a vida da tua igreja, Pai. Nós nos revestimos com este capacete, Pai. Nós nos revestimos, Senhor. E nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então quando o inimigo vier contra-atacar, ei, a minha espada é a palavra e ela corta. Ela vai transponir, queridos, qualquer muralha, qualquer coração duro, qualquer coração ferido. Ela é cirúrgica. Esta palavra, ela traz vida. Esta palavra, ela traz salvação. Esta palavra, ela é viva. Ela é eficaz. Então vai aí se revestindo com essa espada e use ela dia e noite, porque você precisa estar preparado com ela. Oh, você não pode ir para nenhuma batalha desarmado. Você não pode ir para nenhuma batalha desprotegido. Mas precisa se revestir. Para você dar esse passo de fé, para você avançar, você tem que estar
revestido com o cinturão da verdade, com a couraça de justiça, com sapatos da prontidão, com o escudo da fé, com o capacete da palavra do Senhor e com a espada do Espírito. Tem pessoas querendo avançar de qualquer jeito, derrubar no peito, derrubar com seu próprio esforço. Mas o Senhor diz: igreja, é tempo de avançar, mas precisa avançar preparado, precisa avançar revestido, não pode avançar de qualquer jeito. Oh, deixa eu te falar, igreja, o inimigo ele é preparado. O inimigo conhece essa palavra, ele sabe onde ele pode te atingir. Mas se você estiver revestido, se você estiver selado pelo Espírito, não haverá ataque que vai impedir o seu avançar. O Senhor te chamou nessa noite para dizer: filho, é tempo de avançar, é tempo de romper, é tempo de derrubar muralhas, é tempo de enfrentar gigantes. Mas é tempo de você ver o que eu estou fazendo agora, de você contemplar o que eu tenho feito hoje e deixar o passado onde é o lugar dele, no mar de esquecimento, e viver o hoje, e viver as minhas novidades, as minhas maravilhas. Fazer uma oração junto. Oh, Espírito Santo de Deus, diga assim: Senhor Jesus, se eu estive distante dos seus caminhos, desprotegido, fraco, longe da tua presença, cheio de lamentações, desanimado, enfraquecido, nesta noite eu volto para a sua casa, para os seus pés, e eu me visto, me revisto com a sua armadura, com a sua palavra. Eu volto para ti, Jesus. Agora ore assim também: Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o meu único e o meu suficiente Salvador da minha vida. Aleluias. Eu não sei como você chegou. Eu não sei se você chegou nessa noite aqui como aquele povo no Egito, preso num passado, longe dos átrios do Senhor. Começou a caminhada, mas no meio do caminho se enfraqueceu, se decepcionou, se frustrou e se perdeu pelo caminho. Não conseguiu mais avançar, não conseguiu mais ir mais profundo e mais além naquilo que o Senhor já tinha projetado e falado sobre a sua vida. Mas talvez você também chegou aqui hoje e você não conhecia esse Jesus que foi apresentado hoje. Um Jesus que muda história, um Jesus que te leva para um nível mais profundo, que te leva para lugares que seus olhos ainda não viram, que seus ouvidos nunca ouviram. Mas você quer conhecer esse Jesus, você recebeu Ele em seu coração como seu único, como seu suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero saber quem é você que veio hoje, que decidiu por Jesus, que decidiu avançar, que decidiu ir mais além. E agora eu quero que você, que fez essa oração, entregando sua vida para o Senhor, se reconciliando com o Senhor, eu quero que você levante assim uma de suas mãos o mais alto que você puder. Aleluia! O mais alto, nós queremos te ver, nós queremos orar pela sua vida. E agora eu quero que vocês venham até aqui, porque nós queremos liberar essa palavra sobre a sua vida. Nós queremos orar por você. Pode vir aqui que nós vamos orar sem constrangimento, meu irmão. Pode vir.
vidas são alcançadas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, Lagoinha. Vamos aplaudir mais forte o nosso Jesus. Essa é uma noite que se repete na terra e nos céus. E eu quero todo mundo assim na palma da mão, porque o melhor sempre é por final. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, há uma festa nos céus. Há uma festa nos céus quando a gente se arrepende. E se a festa nos céus, a festa também nessa igreja. Nós somos a família de vocês, e nós celebramos um novo tempo sobre a vida de cada um de vocês. E quando eu falar 3, eu quero que vocês olhem para trás, porque nós temos um presente para liberar para vocês, amém? No 3, tudo, tamo junto? Então vamos, Lagoinha. 1, 2, 3. Olha para trás, por favor, vocês. A família de vocês está aqui reunida. Abraça eles, Lagoinha. Enquanto você diz isso, muralhas estão caindo nesse momento. Muralhas desabam diante de você pelo poder que há no nome de Jesus. E você não será abalado. Em Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Vai, Lagoinha, toda igreja. Não há muralhas que ficarão de pé diante de nós. Eu estou firmado em Cristo pra sempre. Pela fé, Lagoinha. Pela fé. Agora faz assim comigo. Queridos, nos vemos na próxima semana. Quer dizer, nos vemos esta semana. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Estenda as suas mãos para cá. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto
sobre a sua vida Ele lhe conceda graça. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e te dê a paz. E antes de nós irmos embora, cumprimenta pelo menos todo mundo que está aí perto de você, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz e vai pra cima, Lagoinha!